Fala, turminha. Na aula de hoje, então, nós vamos retomar o que a gente estava falando sobre plantinhas. Então, vamos lá. Eu trouxe uma coisa muito interessante que é a Posidônia, também conhecida como grama do mar. E o que tem de legal sobre ela é que ela, a gente está acostumado, na verdade, em falar que as plantas são grandes árvores, que elas são terrestres, no máximo de água doce. Mas essa é uma planta de água salgada, né? Por isso grama do mar. E o interessante é que a polinização dela é feita pela própria água. Então, as correntes marítimas, elas carregam o pólen até chegar na outra planta. E, além disso, alguns estudos sugerem que essa planta ela tenha aí uma polinização talvez feita pelos crustáceos também. Então, já foram identificados, ainda está em estudo, né, se realmente esses crustáceos são importantes ou não para a reprodução. Mas é interessante a gente pensar que em outros ambientes a complexidade e as estratégias necessárias para a reprodução são diferentes. Então, eu sei que é um exemplo que é pouco comentado em aula, mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Tá? Então, é, eu trouxe aqui os assuntos para a gente trabalhar, que serão reprodução, interações ecológicas, e a gente vai destrinchar as angiospermas. Dentro de angiospermas temos mais dois grupos, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. E vamos lá, então, falando agora sobre reprodução. Retomando um pouco o que a gente tinha falado sobre reprodução das briófitas, que são aí as plantas basais, lembra que a gente tem separado aqui, ó, esporófito e gametófito. O esporófito é a planta que produz os esporos, então temos aqui, ó, esporos, eles germinam, se transformam em gametófitos adultos, de sexos separados, tá? E é necessário de água, né, para poder fazer a fecundação. Então temos aqui ó, o masculino produz anterozoides, que são como se fossem os espermatozoides, bem entre aspas, dos animais, e através da água eles nadam até a parte feminina, e nessa parte feminina que eles realizam aí a fecundação e dão origem aí ao esporófito maduro. Então lembrando que o gametófito aqui feminino que está recebendo esses anterídeos, e aí depois que ocorre a fecundação surge aqui o esporófito maduro. Tá? Aí eu preciso falar um pouquinho das gimnospermas para vocês, porque eu falei muito pouco nas outras aulas, e comparar um pouco com as angiospermas. Então, a gente tem que falar aqui que o gametófito nada, o esporófito é a parte dominante, né, que são as árvores, são as plantas que a gente vê por aí em sua maioria, né, e essas plantas criam estruturas reprodutivas. No caso das gimnospermas, geralmente são cones, né, e no caso das angiospermas são flores. Então, tá aí uma das grandes diferenças. As angiospermas são as plantas com flores. Os cones, eles vão ter diretamente aí as suas partes, na verdade, seus gametas sendo produzidos nele. Então, temos aqui ó, os sacos polínicos. Então, são regiões do cone aí especializadas em produzir o, o pólen. Né? E aqui nós vamos ter o cone feminino, que vai ter essas escamas e vai ter um canal até o fundo dessas escamas, onde se encontra o óvulo. Tá? O óvulo aí vira semente. Então o pólen ele vem através do vento. Eu vou ter uma imagem legal para mostrar para vocês depois. Ele mais ou menos assim, ele tem esses sacos aéreos, né, que estão aqui do lado, que eles são interessantes, pois eles diminuem a densidade e facilitam que esse pólen flutue, né? Eles podem flutuar a grandes distâncias aí, né, quilômetros na verdade. Tá? Então esse pólen ele entra aqui no canal, ele se instala aqui, desenvolve o tubo polínico e leva o gameta até o óvulo, onde está a oosfera. Então, ocorre muito uma confusão aqui sobre o que é óvulo e o que é o gameta. Oosfera, ó, é o gameta. Não confundam isso. E óvulo é a estrutura inteira que envolve inclusive o gametófito feminino. Lembra disso aqui? Né? O gametófito ele nunca deixou de aparecer. Então, ó, tudo isso aqui ó, é óvulo, né? E oosfera, gameta, é só essa pontinha aqui. Tá bom? O óvulo vira semente e a oosfera, quando fecundada, vira o embrião. Tá? Então, pelo amor de Deus, não confundam isso, tá? Enquanto quando a gente fala de animais, o óvulo é simplesmente o gameta, né? Então vamos lá. Fecundou, beleza, vai formar embrião, e aqui ele desenvolveu a semente, né? E a semente aqui, então, é essa parte aqui, essencialmente esse aqui, esse núcleo aqui onde está o embrião, e aí você tem uma extensão que é a ala, ou asa, né? Que ajuda aí a semente a ser carregada pelo vento. Interessante, né? Uh, eu estou me acostumando aqui com o sistema. E, enfim, essa semente aí germina, vira uma nova planta e segue o ciclo novamente. Né? Aí aqui, a grande diferença das angiospermas é que elas vão ter uma flor. Essa flor ela vai ter um ovário, tá? Esse ovário depois vai virar um fruto. E ele vai ter tanto as partes femininas, né, o ovário com óvulo, quanto as masculinas, tudo na mesma estrutura. Nas gimnospermas, né, aqui, eles vão ter cones separados, né? Então, são duas estruturas diferentes para aí produzir.
gametas masculinos e aqui gametas femininos, tá bom? E outra coisa, geralmente são de plantas separadas, então você tem uma planta que só produz cones femininos e uma planta que só produz cone masculino. Aqui não, todos os angiospermas, na verdade a maioria dos angiospermas são bissexuais, elas apresentam ambos os sexos, tá bom? Aí, voltando, né, uma outra grande diferença em relação à forma de fecundação é que aqui, ó, o pólen ele vem, ele entra no fundo aqui, ele se instala e vai levar o tubo polínico até a entrada do óvulo, né? Aqui não. Aqui ele não tem um tubo para entrar, né? Ele vai vir aqui no estigma. Do estigma, ele vai ter que atravessar por dentro das células do estilete, que a gente já vai falar daqui a pouco, para poder chegar no óvulo. Então ele tem que entrar entre os tecidos da planta para poder fazer a fecundação, tá bom? Então, vamos continuar. Então aqui vamos destrinchar um pouco o que é cada parte da planta. Então eu já falei, nós temos aqui, ó, coisinha chata. Estou aprendendo a mexer nisso aqui. Então temos aqui a antera não, os estames, tá? Então temos aqui os estames, que são a parte masculina da planta. E vai ter a antera, onde produz o pólen, né? E vai ter o filete, que nada mais é do que o fio, porque é bem fino. Lembra que ele é bem fino, então talvez isso ajude vocês a lembrar o nome dessa estrutura, filete, né? Então um fiozinho que levanta a antera, que é onde estão os grãos de pólen, né? Para ficar aí disponível para os polinizadores obterem esse pólen e levarem para outra planta. Tá? E aí nós temos a parte feminina da planta, né, que é o gineceu. Gineceu é o conjunto inteiro, tá? Então temos aqui o pistilo, que é toda essa estrutura, né, que é composta por estigma, que é a ponta do pistilo, ou do carpelo, tá? E é aqui que recebe o pólen. Então quando o polinizador vem, ele vai deixar o pólen aí, nessa região. Então quando você olha no microscópio, numa lupa, você vai ver que tem vários pólens grudados nessa estrutura se ela já foi visitada, né? Enquanto aí você tem as outras estruturas que são o estilete, tá? Então o estilete lembra um pouco filete, né? E aí eu meio que gravei esses nomes, então talvez uma coisa que ajude vocês a lembrar que o estilete é do estigma e o filete é da antera é que o estilete e o estigma, eles têm esse prefixo aqui que é o este. Então talvez isso ajude vocês. Então o estigma tem a ver com estilete e ovário é a parte feminina. Acho que lembrar que o ovário é a parte feminina é o menos difícil de tudo, tá? Agora uma coisa que eu faço de vez em quando é confundir estame com estigma, estilete, e lembrar que tem a ver com antera, isso é um pouco de prática, na verdade. Cai relativamente pouco no vestibular, esse tipo de pergunta mais específica sobre as partes da planta, mas é bom vocês terem aí um pouco de formação nisso para vai que cai, né? E aí nós temos o perianto. Peri quer dizer periferia, né? Aquilo que está em volta. Anto significa flor. Então é tudo aquilo que está em volta da flor. E o que é que fica em volta da flor? Basicamente, o que fica em volta da flor são aí as pétalas, chamadas de corola, e o cálice, que são as sépalas. Então, o conjunto de pétalas é chamado de corola e o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Então, cálice eu acho que é relativamente fácil vocês enxergarem um cálice aqui, né? Eu desenho muito mal no computador, desculpa, gente. Mas é relativamente fácil vocês enxergarem um cálice aqui, né? E corola, então, são essas pétalas aqui que estão em volta, que são geralmente muito chamativas, muito bonitas, né? Tá bom? Então, essas são as partes florais principais, né, e deixa eu destrinchar o ovário. Então, o ovário, ele é toda essa estrutura, geralmente meio arredondada, que guarda aqui no seu interior os óvulos, né, que vão ser aí as futuras sementes. Então, o ovário é a estrutura que guarda os óvulos. Tá bom? Acho que essencialmente isso, nessa parte, e tem muita coisa ainda. Então, só mostrando para vocês aqui, então, esse daqui é um estigma, ó, ele é bem diferente do resto, ele é bem bonito, ele é meio grudento, realmente para o pólen grudar nele. Esse daqui são os estames, na verdade, essa é a antera, né? O estame, ele é tudo isso. Então, lá do filete mais antera forma estame, e isso daqui é só estame, tá bom? E aqui nós temos, então, um ovário. Ó. Então, isso tudo aqui é o ovário, e essas bolinhas aqui dentro do ovário são os óvulos que vão se tornar a semente. E o ovário vai se tornar o fruto, tá bom? Próximo slide. Ai, caramba. Foi. Então, mas eu menti um pouquinho para vocês. As flores elas não são só bissexuais. Existem algumas plantas, que na verdade é uma minoria, são tipo 20% das plantas só, elas podem apresentar flores apenas masculinas, flores apenas femininas,
ao contrário. Flores apenas femininas, flores apenas masculinas. Então, ó, aqui nós temos os estames, né? E aqui nós temos o gineceu. Tá? Então, essas flores aqui são femininas, essas flores aqui são masculinas, porque elas só apresentam uma das estruturas reprodutivas sexuais. Estou me acostumando ainda que eu estou usando uma outra plataforma. Tá? E, então você pode ter uma planta que só tem flores femininas, uma planta que só tem flores masculinas, mas você também pode ter uma planta que tem as duas, só que as duas flores não estão juntas, que é o caso, por exemplo, aí da abóbora. Então a abóbora você tem na mesma planta flores que são masculinas, que é o caso dessa aqui, e podemos ter plantas que são femininas, que é o caso dessa aqui. E aí repara, né, no tamanho. Então o investimento em flores femininas geralmente é maior na natureza. O investimento no feminino geralmente é maior, porque o feminino é quem vai gastar muita energia para poder fazer a reprodução. Né? E o masculino ele gasta geralmente pouca energia, geralmente os gametas são pequenos, né? Em grande quantidade, eles chegam geralmente até o feminino, que vai fazer toda a gestação. Então, repara como eles são pequenas as flores masculinas, né? E as flores femininas, elas são enormes e apresentam aqui um ovário bem desenvolvido, tá? E existem plantas aí que são separadas, né? Por exemplo, o mamão, ele tem a planta masculina, né? E a planta feminina, tá bom? E, ó, espero ter acabado essa parte. Não, até parece que eu acabei essa parte, tem um monte de coisa pra falar. E aí, falando sobre fruto. Então, o fruto, ele vai ter umas partes que eu considero bem tranquilas da gente falar, que são as partes do fruto. Então, o fruto ele vai ter três partes. É o epicarpo, que é a parte de fora, é a casca. Você vai ter o mesocarpo, que é a parte do meio, meso quer dizer meio, e endocarpo, que é endo quer dizer dentro. Então, é a última parte do fruto antes de chegar na semente. Então, é realmente bem tranquilo. Então, epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Epicarpo é a casca, mesocarpo é o que está no meio. Né? Então, geralmente vai ser a parte suculenta do fruto, e aí você tem um endocarpo, que aí vai variar os tipos, texturas, mas é um tecido aí que está em contato com a semente. E aí a semente ela tem três partes, que é o embrião, que é o esporófito de fato, né? Que é essa pontinha aqui verde. Você vai ter um endosperma, né, que é essa parte aqui, que vai nutrir a planta, e você vai ter o tegumento, que é nada mais, nada menos do que a casca da semente. Tá? Então, o tegumento é mais externo, aí o endosperma é o que está no meio, que é o que vai nutrir o embrião, e por fim você tem o embrião que está lá no centro. Tá? Eu queria ter alguma coisa para pagar mais rápido, eu vou aprender a usar isso aqui. E vamos lá. Então, existem os equivalentes. Eu falei para vocês toda hora que o ovário ele vira o fruto, o ovário vira o fruto. Então, vamos olhar agora as comparações entre eles, né? Então, temos aqui, ó, a semente, ela veio aqui tem um óvulo, né? E esse óvulo vai se tornar a semente. Tudo bem? Aí nós temos aqui o ovário. O ovário é só essa parte, no caso dessa planta. Por quê? Porque repara que o cálice está aqui, né? E o cálice ele vem até aqui embaixo. Né? Então isso é uma outra coisa, não vai cair para vocês. É mais para quem é de biologia avançada, de agrônomo, essas coisas. Mas o cálice, então o ovário ele afundou no meio do cálice. Né? É uma coisa que acontece é bem comum entre as plantas. E geralmente quando isso acontece, né, o que você tem na verdade é um pseudofruto, porque como ele está afundado aqui, ó, então, a parte que corresponde ao fruto verdadeiro é só essa parte. O resto é cálice, tá? É cálice e corola, são as partes que estão aí dando sustentação para a flor. Né? E essas partes aí desenvolveram no que nós chamamos de fruto, né, popularmente. Então, a parte suculenta da planta. Mas o que você está comendo não é o fruto de verdade, quando a gente pensa em anatomia. Quer dizer que você pode comer? Pode comer, não tem problema nenhum. É só uma outra parte da planta. Tá? Mas em termos de anatomia, de conhecimento, o fruto verdadeiro é só esse aqui, esse do centro. Tá bom? E geralmente as pétalas então caem, né? Pétalas, sépalas, todas essas partes que estão acima, no caso aqui não está invertido, né? Então aqui é a parte que está ligada com a planta, né? Então você tem um ramo aqui, as folhinhas, né? Aí aqui é a parte que está conectada com a planta, tem aí as folhinhas. Né? E aí isso aqui está de cabeça para baixo. Então tudo daqui para cima cai. Né? Então todas as anteras, todas as pétalas, todas as sépalas, elas caem. E o que sobra é só isso aqui que vai se desenvolver no fruto. Então aonde estavam conectadas as sépalas, pétalas, estames, gineceu, não gineceu, mas enfim, todas as partes descartáveis da planta estavam aqui nesse ponto, tá bom? Faz sentido? Estão acompanhando? Se não, na próxima aula, ou de repente eu faço um vídeo mais detalhado dessa parte, só para vocês ficarem 15 minutos prestando atenção sobre como eu gosto de planta. Então, vamos continuar. E aí existem coisas que podem acabar caindo para vocês, eu realmente acho um saco, que é os tipos de fruto, tá? Eu acho um saco não no sentido, eu gosto, tá? Mas é que para vocês eu acho que não faz realmente uma diferença não. Então são os frutos carnosos, que são os frutos que nós chamamos de frutos, porque a gente come, né?
que são aí as bagas, né? Então, tomate é uma baga, o tomate é um fruto, não é um legume na biologia, mas não façam que nem tem um meme que estava rolando aí há um tempo, que é a professora do jardim de infância pediu para os pais mandarem frutas, e aí eles mandaram, o pai mandou um tomate, e aí a professora ficou completamente chocada com o pai e foi reclamar, e tipo, ele não está errado, é uma fruta. Só que ele não teve bom senso de compreender que as pessoas estavam pensando nas frutas num termo popular, não num termo que nós chamamos de técnico, né? Então, se tem semente dentro, é fruta, tá? É fruto. Porque o ovário é quem guarda as sementes. E se tem semente dentro, aquilo se desenvolveu de um ovário. Então, é um fruto, tá? E aí são as bagas. Bagas são essencialmente, então, os frutos que eles têm várias sementes dentro, né? Então, goiaba, tomate, você encontra um monte de semente lá dentro. Enquanto as drupas são os frutos que têm apenas uma semente, o caroço, né? Lá no seu centro, que é o caso da azeitona, cereja, abacate e, quem diria, coco é um fruto. No caso, essa parte aqui, depois que você tira a casca do coco e fica só com essa parte marrom, né, isso aqui é a semente, mas o coco verde é um fruto, tá? É que ele é um fruto que é bem carnoso, né? Enfim. Mas a parte que corresponderia à polpa é aquele monte de fibra que a gente arranca, entendeu? Então ele não tem polpa. No lugar da polpa ele tem um monte de fibras. Então vocês estão comendo, na verdade, o coco não é um fruto, é uma semente, tá bom? Inclusive, esse branquinho, né, aquela água do coco, é um endosperma. É a parte correspondente ao que vai nutrir a semente, tá? Então é o núcleo aí da semente. Enfim. E nós temos os frutos secos, só que os frutos secos não são isso aí, tá? Tudo que vocês estão olhando aqui é tudo semente, tá? Então quando vocês pesquisam fruto seco no Google, aparece isso. Isso aqui é girassol, isso aqui não é fruto, isso aqui é semente. A única que tá certa é essa daqui, isso daqui é fruto, tá? Fruto, não, isso é semente também. Enfim, então tudo isso aí tá o que? Errado, tá? E o que é fruto seco? Fruto seco, então, são todas essas... Ui, que saco. Então, são todas essas estruturas super complexas, né? A maioria são o que nós chamamos de cápsulas, mas são estruturas complexas, geralmente secas, geralmente muito duras, que protegem as sementes e elas abrem em algum momento, geralmente quando eles secam, né? E amendoim, ó, aquela casquinha que envolve amendoim é fruto. Por quê? Porque o que está dentro é semente, né? E amendoim é uma leguminosa. Então, isso aqui é uma vagem, né? E assim como isso aqui é uma vagem, tá? Na verdade, é um legume, tá? Então, isso daqui são legumes, né? E aí o que nós chamamos de vagem nada mais é do que um legume, tá bom? Esse é um tipo de fruto que cai com frequência. E aí tem umas outras coisas que, tipo, abrem como se fossem estrelas, liberando sementes. Tem uns outros que eles meio que não abrem. Tem outros frutos que fazem o papel de asa, né? Então, a semente fica dentro do fruto, e o fruto, na verdade, ele vira uma espécie de asa que vai ajudar a semente a chegar mais longe. Alguns frutos, eles têm uma dispersão balística. Eu vou comentar um pouquinho mais para vocês ali na frente. E... vamos lá. E aí existe o pseudofruto. O que é o pseudofruto? Nada mais, nada menos que um fruto de mentira, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o caju, a semente está aqui, certo? Vocês comem isso aqui, vocês acham semente? Não acham. Por quê? Porque isso aqui é o ovário, que se transforma num fruto, e abaixo do ovário existe uma coisa chamada é, pendúnculo, né? Que nada mais é que aquele pedacinho que segura o fruto, ou a flor, né? E esse pendúnculo, no caso do caju, ele se desenvolve num pseudofruto, tá? É, enquanto isso, Enquanto isso, né, então essa parte aqui ela dilata e forma uma fruta, né, que a gente compreende como fruta, mas o fruto de verdade, com origem no ovário, é esse aqui. Tá? E a gente come isso aqui, não tem problema nenhum. Tá? O abacaxi é a mesma coisa, só que ele meio que é um monte de fruto. Tá? Então cada escaminha dessa aqui é um fruto. Né? E lá dentro, então você tem os frutinhos aqui, né, o que nós chamamos de infrutescência, um conjunto de frutos. E aqui no centro, tudo isso é o que é o eixo, né, de onde estavam saindo as flores do abacaxi. Né? Então, boa parte do que você come no abacaxi nem é fruto, tá? Mas não é por causa disso que você vai deixar de comer. E o morango é a mesma coisa. Né? O morango ele tem a flor, aí ele tem vários ovários em cima da flor, e aí quando o morango ele é fecundado, ele vai expandir aqui essa mesma coisa. Né? Então você tem aqui essa parte que segura os ovários, né, que vai se desenvolver numa parte carnosa, e os frutos de verdade, eles são esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então cada pontinho desse é o fruto de verdade e ele está num pseudo-fruto. Né? Loucura isso, tá bom? Mas isso não vai chocar a vida de vocês, eu espero. E aí tem uma coisa importante para falar para vocês, que é uma das peculiaridades da reprodução, que é a dupla fecundação. Quando o óvulo ele é fecundado, ele vai fazer uma coisa, né? O tubo polínico ele vai fazer uma dupla fecundação. Então ele vai fecundar aqui o óvulo, formando aí
um organismo diploide, que vai ser o esporófito, que vai ser essa planta aqui, e ele também fecunda o endosperma, tá? Então, aqui você tinha o gametófito, 2N, ó, e aí ele tem essa região que vai se transformar no endosperma, quando ela receber um terceiro núcleo, que então, ó, o pólen ele vem com dois núcleos. Um é destinado para o óvulo, né, para a oosfera, na verdade, e o outro é destinado para esse núcleo aqui, né, para formar três núcleos, um núcleo triploide, que vai aí se desenvolver no endosperma da semente, que vai nutrir ela no futuro, tá? Então, o nome do núcleo que vem do pólen é núcleo espermático, e os núcleos que estão aí no gametófito, né, são chamados de núcleos polares. Na verdade, núcleo polar é isso aqui. Enfim, tá bom, gente? Então, uma das outras peculiaridades que as angiospermas têm. Aí, só para vocês terem uma dimensão, nós temos uma diversidade muito grande. Eu tinha mostrado essa imagem, mas é interessante mostrá-la de novo, até porque a gente também tem uma grande diversidade de frutos, né? Então, só para vocês terem uma dimensão, porque agora eu vou falar que essa diversidade tem muito a ver com a polinização. Então, qual a função da polinização? É fazer a fecundação, né, poder gerar uma prole, né, e aí a polinização ela é responsável pela diversidade genética, né, porque a diversidade genética é importante para que a espécie continue viva, porque aí podem ser selecionados pelo meio características positivas que vão permitir que aquela espécie aí evolua e se mantenha viva diante das mudanças do mundo, né. E temos a síndrome de polinização, que é a relação que essas plantas têm com seus polinizadores, e isso vai afetar a forma dessas plantas, tá? E a dispersão tem a função aí também de reprodução e que ajuda aí na permanência da espécie. Então, a dispersão vai afetar, né, a sobrevivência da espécie. Então, se ela puder existir num espaço maior, a chance dela se extinguir é muito menor, né? E, por fim, a dispersão também tem uma síndrome de dispersão. Então, tem muito a ver com a forma com que ela é dispersa. Então, vocês estão acostumados a pensar na polinização, que a polinização tem alguma coisa a ver apenas com as abelhas, apenas com as mariposas, as borboletas. Mas outros animais, eles também desempenham bastante papel na polinização. Esse é o caso aí dos morcegos, né? Existem frutos, por exemplo, a banana, ela é dispersa e polinizada por morcegos na natureza, né? Então, não teria banana sem morcego. É, aqui, isso daqui é uma mosca, tá? Essa mosca, ela imita abelhas e é uma mosca polinizadora. Ela vai de flor em flor, buscando pólen, buscando néctar, né? Ela faz a mesma função das abelhas, ela só não produz mel e vive em colônias. Aqui temos também besouros, né? Eles são os polinizadores mais antigos que existem, que hoje eles não são tão especializados, né? Porque eles vivem de outras coisas, mas temos também as aves e outros mamíferos, como alguns ratos, tá? Então, abram a cabeça. Tá? E aí, as plantas, elas geralmente vão oferecer uma recompensa para os polinizadores, que é o néctar e o pólen. Então, o polinizador ele não vive só de néctar. Néctar é essencialmente açúcar e tem uma baixa quantidade de proteína. Então, a dieta vegana, né, uma dieta baseada geralmente em vegetais, ela é muito rica em açúcares, mas pouco rica em nitrogênio, né? Então, é normal até que alguns seres vivos eles busquem outras fontes de nutrientes. Então, por exemplo, alguns pássaros se alimentam de insetos também para enriquecer a alimentação, ou alguns animais eles também, por exemplo, vocês já devem ter visto que as borboletas elas ficam lambendo o nosso suor, as abelhas também para conseguir sais minerais, né? Então, é necessário aí diversificar também, às vezes, a alimentação para poder adquirir todos os nutrientes. Mas o pólen ele é muito rico em compostos nitrogenados também, tá? Então estou demonizando a relação vegana, né? Esses seres vivos que se alimentam só de vegetais, porque eles são especialistas, eles conseguem tirar o máximo possível os nutrientes de uma determinada dieta, né? Tá? Mas o pólen aí, ele é muito rico em muitos nutrientes, eles também estão, apesar de ter a função de reprodução, eles também acabam servindo de recompensa para esses polinizadores, tá? E vamos continuar. E aí existe a polinização também por anemofilia, que é a mais antiga que tem. E temos aí então o caso das gimnospermas, eu falei que eu ia mostrar, então temos aqui, ó. Esses daqui são os estróbilos masculinos, eles são bem pequenos quando a gente compara com o estróbilo feminino, né, que é esse aqui. Então, o estróbilo masculino, ele é tipo isso aqui. Eu tinha um aqui em algum lugar, mas eu perdi, desculpa. Né? E tudo isso aqui, isso tudo aqui é pólen, né? A ponto das pessoas tipo, terem crises de rinite em lugares que tem muitas gimnospermas ou plantas anemófilas, porque esse pólen aí entra nas vias aéreas e tem a mesma função, tem o mesmo resultado do pó, né? Então ataca a rinite. Inclusive algumas pessoas vão parar no hospital, geralmente, quando os pinheiros, né, eles estão aí se reproduzindo. E aqui também tem as gramíneas. Então, todas as gramíneas, elas são anemófilas, né? A polinização é feita pelo vento. Então, elas liberam pólen no ar e esse pólen, ele chega aí nos estigmas adaptados, né? Então, essas plantas, elas têm estigmas com formatos aí, qual é o nome?
formatos adequados para a polinização anemófila. Então, aquilo que eu estava falando, o formato e a diversidade de flores tem a ver com os polinizadores. Se a planta, por exemplo, é anemófila, ela não é tão chamativa, não é tão bonita quanto as plantas que apresentam, né, aí polinizadores. Né, isso aqui não é o caso, não tá polinizando da mesma forma, né, mas não é tão chamativa quanto são as plantas que são polinizadas por animais, né, apresentam zoofilia. Né. Existe a hidrofilia, né, então existe aí a reprodução através da água. Dei um exemplo lá no começo da aula para vocês, mas existe esse aqui também que é muito interessante. Então, essas coisas minúsculas aqui são as flores masculinas, eu não lembro qual é o nome dessa planta, tá? Mas existem essas flores masculinas aqui, e elas são jogadas na água, e aí elas meio que encontram, sem querer, uma flor feminina, e elas ela tem um pólen aqui, né, então ela abre o pólen, os estames, e aí ela encosta no estigma que está aqui, nos estigmas, na verdade, que estão aqui, e poliniza. É muito interessante, mas é bem raro. Tá? E aí, em relação à dispersão, existe a zoocoria, que é a dispersão por animais. Então, a gente está acostumado a pensar, comeu frutinho gostoso, né? Então, o passarinho comeu fruto, né? O macaquinho comeu fruto e ele vai fazer o cocô na semente depois. Tá, isso é bem comum. Mas existem outras formas de zoocoria também. Uma delas é involuntária, que são os carrapichos, são aqueles frutinhos, na verdade. Então, aquilo geralmente é fruto ou semente, tá? E eles grudam na nossa cara, no nosso pelo, e eventualmente, ou na nossa roupa, né? As pessoas não são muito peludas. E você vai carregar aquilo por quilômetros e uma hora você vai se livrar daquilo e a planta fez. E aí você fez o papel que você precisava fazer, que é dispersar a planta, sem receber nada em troca por isso. Né? Então, geralmente, esses frutos, né, essas frutas, né, carnosos, os frutos carnosos, eles dão uma recompensa de nutrientes para quem vai polinizar, vai fazer a dispersão. Né? Mas tem uns que são super safados. E aí, outros dispersores são, por exemplo, as formigas, quando elas pegam uma mona, né, tem esse anexo aqui, que é rico em óleo, que elas gostam bastante, e elas vão puxando o formigueiro, né, às vezes isso daqui se desprende no caminho, e isso aí ajuda na dispersão da planta. Então, a mamona, além de ela ter uma dispersão balística, né, ela explode e joga a semente longe, depois ainda vem uma formiga e arrasta de volta para perto dela. Mentira, pode arrastar para uma distância maior e aumentar, então, a dispersão. Tá? E aí, um dispersor muito legal do nosso país é o pacu, né? Ele é um peixe, você já deve ter visto alguma imagem do tipo, é um peixe que ele parece ter uma dentição humana, os dentes são muito parecidos com a gente, e eles se alimentam muito de frutos, né? Eles se alimentam de plantas, de frutos, eles são grandes dispersores aí dos nossos rios, do Amazonas, do Mato Grosso, né? No Pantanal, tá? Então, só para vocês expandirem um pouco a cabeça em relação à dispersão. E por fim, temos a anemocoria. Putz, eu ainda tenho muita coisa para falar. E por fim, nós temos a anemocoria, que é a dispersão pelo vento. Né? Então, coisas como o dandelion, né, que é o dente de leão, quando a gente assopra as sementes, na verdade isso aqui são frutos, tá? Não são sementes não. E as sementes elas vão se espalhando, esses frutos eles vão se espalhando pelo vento, né? Alguns frutos eles também, ai meu Deus, é difícil a gente bater o olho e lembrar, mas isso daqui é uma semente. A semente do ipê é bem parecida com isso, né? Essa daqui é a semente de uma outra planta, que ela parece esqueci o termo. É, paraglide, acho, não? Enfim, parece aqueles Vs que a galera fica voando no Rio de Janeiro, né, que faz então essa semente voar para bem longe, na verdade planar, né, ela não voa, não é ativo, ela plana para bem longe da planta mãe, né, fazendo aí a dispersão. E por fim tem a balística que eu já comentei. Vocês já devem conhecer essa planta, que é a Maria sem vergonha, ela é bem comum, ela é invasora, né, e ela é bem comum por aí. E quando você toca no fruto dela, ele retrai, né, e quando ele retrai, ele joga a semente para todo lado, né. Também é o caso aí da mamona, né? Quando o fruto seca, ele explode, né? Ele abre. E as vagens também geralmente fazem isso, né? Quando elas secam demais, elas torcem, né? E quando abre, elas soltam as sementes para diversas direções. E por fim, as diferenças entre monocotiledônia e dicotiledônia. Eu espero conseguir terminar essa aula em 5 minutos. Então vamos lá. Quem são as monocotiledôneas? As monocotiledôneas elas estão presentes em todos os lugares. Temos o milho como exemplo, temos aí o coqueiro, a grama, né, o alho. Então elas estão presentes no nosso dia a dia. E quem são as dicotiledôneas? São todo o resto. Tá? Então, geralmente as plantas que a gente come os frutos, né? Aí temos plantas muito bonitas como ipê, tá? Mas o que todas essas plantas têm em comum? Tá? Então, as dicotiledôneas, elas geralmente vão apresentar dois cotilédones. O que são cotilédones? Cotilédones são as primeiras folhas da planta. Não são folhas verdadeiras, né? A gente diz que não são folhas verdadeiras, mas são as primeiras que a planta vai ter. Então temos aqui, ó, 1, 2. Depois que ela germina, ela vai produzir 1, 2. 1, 2. Então são dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas sempre vão produzir 1. Então, ó, primeiro, na verdade, o primeiro é esse aqui, e o primeiro dessa vai ser esse aqui, ó, tá? E depois ela fica produzindo de uma em uma, né? Isso, inclusive, é uma outra característica dessas plantas. Elas vão produzindo sempre
folhas de uma em uma, tá? Mas não é só isso que define elas, tá? Existem aí ainda outras características. Um deles é o sistema radicular. Então, meu Deus. Então, o sistema radicular ele é mais diverso nas, nas dicotiledôneas, porque ele geralmente vai ser pivotante. Né? Então, você tem um eixo único que vai entrar na terra e vai formar aí a base da planta. Já as monocotiledôneas, elas não formam um eixo. Elas geralmente vão formar várias ramificações. Né? Então, elas geralmente vão formar um tufo embaixo da terra. As dicotiledôneas não, é sempre pivotante, tá bom? Vamos lá. Outras diferenças, as nervuras. Então, as monocotiledôneas, elas vão ter nervuras que formam feixes, né? Então, você sempre vai ter uns feixes aqui perdidos dentro da planta. Né? E aqui, ó, eu peguei um bambu, né? E quando a gente olha, ó, ainda tem os feixes. São essas bolinhas que a gente está vendo aqui. Quando a gente pega uma dicotiledônea, por isso que eu coloquei um D aqui, primeiro que na borda a gente tem os feixes também, só que eles são bem organizados, né? Então, ó, os feixes eles estão todos na borda. Aqui esses feixes eles estão perdidos no meio da planta, tá? Isso daqui é um corte, tá? Você cortou a planta no meio e você está olhando dentro dela, no caule no caso, né? E quando ele desenvolve em algo maior, né, no crescimento secundário, você não consegue mais encontrar esses feixes. O que você vê são anéis. Né? Então, é bem diferente disso aqui. Né? Aqui você, mesmo quando a planta está grande, né, no caso dos bambus ou das palmeiras, você só vai ver feixe. Né? No caso das dicotiledôneas, você vai ver madeira, você vai ver anel. Né? Deixa eu limpar de novo. Nossa, é triste você fazer coisinha pequena, porque depois para limpar é bem chato. E aí eu não falei, né, mas meio que estava implícito no que eu estava falando. Existe o crescimento secundário. Então, você não, existem exceções, né? As exceções são as palmeiras, palmeira, deixa eu ver, tem outras exceções. Tem a palmeira e tem as dracenas. Fora esses dois grupos de plantas, você dificilmente vai ver uma planta que ela tem crescimento secundário. Né? Geralmente quem vai ter crescimento secundário são as dicotiledôneas, são essas plantas aqui que vão formar as grandes florestas. Né? E geralmente, então, as monocotiledôneas elas vão ser plantas de alturas relativamente pequenas, ou elas vão se escorar em outras plantas, ou quem vai dar o suporte não é o caule, quem vai dar o suporte são as bainhas. Tá? E eu já vou falar isso para vocês. Eu já vou destrinchar isso para vocês. Aí outra característica das folhas é as nervuras. Então, no caso das dicotiledôneas, né, elas são ramificadas ou reticuladas. Então você tem um eixo principal e aí ele vai se subdividindo em eixos menores, que se subdividem em eixos menores, e menores, e menores, e menores. Tá? Já as monocotiledôneas, elas vão ter sempre feixes paralelos, né? Olha a diferença, tá? Então essa daí é uma outra grande diferença entre dicotiledôneas e monocotiledôneas. Aí aqui, né, temos também a bainha. Então, as monocotiledôneas, elas têm uma bainha, que é essa parte na base da folha, que fica aqui, ó, abraçada com o caule. Tá? Então, isso daqui geralmente dá uma estrutura também para a planta conseguir se apoiar melhor em pé. Né? São plantas que realmente elas têm muita dificuldade. É muito fácil se derrubar uma monocotiledônea, porque elas são plantas relativamente frágeis. Tá? E tá acabando, falta pouca coisa. Aí nós temos aqui, então, as flores. Flores múltiplas de 3 são típicas de monocotiledôneas. Então, trouxe aqui uns exemplos. Olha essa íris, que coisa bonita. Nós temos aqui 1, 2, 3. Essas são as pétalas. E aí tem as sépalas que estão lá atrás. Ó. 1, 2, 3. Então, geralmente a gente fala que as pétalas são as partes que chamam atenção. Mas em algumas plantas, as sépalas, né, como esse caso aqui, elas também podem chamar atenção, serem coloridas. Tá? Então, sempre existem exceções, tá bom? E essa é uma delas. Mas, ó, repara, múltiplo de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é múltiplo de 3. Olha essa outra íris aqui. Então, temos aqui 3 pétalas, 1, 2, 3 sépalas, múltiplos de 3, tá? E aí, nós temos aqui as orquídeas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, apesar dela ser meio diferentona, ser difícil entender o que está acontecendo aqui, né, ela tem 3 pétalas, 3 sépalas, né, nós chamamos de tépalas, quando você não consegue diferenciar uma da outra, tá? E é múltiplo de 3, então as orquídeas são monocotiledôneas. Aí agora vamos aqui numas dicotiledôneas. Temos o rhododendron, que é a azaleia. Putz, que cor horrível para fazer isso. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Então ela é uma dicotiledônea. 1, 2, 3, 4, 5. Dicotiledônea. Essa daqui, se eu não me engano, é um morango.
E foi isso, gente. Desculpa aí a demora, mas é isso aí. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam lá. E até a próxima, gente. Bye, bye.